Olá, amores! Tudo bem com vocês? O meu nome é Tati Viegas e a minha proposta de hoje é a confecção deste casaquinho aqui com uma pala de trança. Aqui nós temos uma raglan, onde formam aqui, tem uns que chamam de cordão, outros chamam de corrente e outros de trança. Enfim, fica este efeito aqui na parte da raglan do casaquinho. E este modelinho aqui vai vestir um bebê entre 1 ano e meio a 2 anos. Vamos para a nossa confecção? Então, aqui na agulha eu coloquei 84 pontos. Destes 84 pontos fica opcional, eu vou começar aqui fazendo carreiras de ponto 1 por 1. Um tricô, um meia, um tricô e um meia. Mas você pode fazer o início aqui que você preferir. Você pode fazer somente em cordões, tanto em meia quanto em tricô, tá? Como eu estou dizendo, é opcional. No meu caso, ó, vou trabalhar aqui tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia, tricô, meia até o final. Pelo avesso, o que é tricô, tricô, o que é meia, meia, ó. Então, aqui tricô, aqui é meia, tricô, meia e assim por diante. Esse aqui é o avesso, então eu vou completar aqui as carreiras e retorno. Fiz aqui, então, 6 carreiras. Tá? Então, aqui eu tenho um total de 6 carreiras em ponto 1 por 1. Agora, eu vou fazer aqui as divisórias para começar a fazer as raglãs. Vou trabalhar 7 pontos, os 7 pontos iniciais em tricô. Um tricô, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Ó, então, 3, 6, 7. Eu vou colocar um marcador aqui para dividir que estes 7 pontos aqui serão trabalhados sempre em cordões em tricô, que é a base, né, do início do trabalho onde ficam as casas. Agora, eu vou dividir 7 pontos em meia. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos em meia. Aqui eu vou colocar uma laçada e vou fazer aqui 4 pontos meia. Ó, eu vou botar então um marcador aqui. Esses 4 meias aqui são os pontos da raglan. Ó, 1, 2, 3, 4 pontos meia. Vou colocar outro marcador e vou repetir a laçada. Estes são os nossos aumentos. Agora eu vou fazer 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontos. Vou fazer aqui a outra parte da raglan. Então, laçada aqui, coloco o marcador, faço os 4 pontos. 1, 2, 3, 4. Coloco o marcador, laçada aqui. Então, aqui a gente ficou, ó, frente e uma manga. Agora, a parte das costas. Não esquecendo da laçada, que é o aumento. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,
15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 pontos aqui nas costas. Faço a minha laçada e coloco o marcador. Então, costas, vamos começar a outra manga. Os 4 pontos da raglan. 1, 2, 3, 4 pontos da raglan. Coloco o marcador para dividir e laçada. E agora vou fazer aqui a outra parte da manga, que são 9 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 pontinhos. Laçada de aumento, marcador, os 4 pontos da raglan. 1, 2, 3, 4 pontos aqui, marcador, laçada de aumento, 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pontos aqui. Vou colocar o marcador para dividir, que aqui agora eu vou passar a trabalhar em tricô. E aqui tem que ter sobrado o quê? Os 7 pontos, 3, 6, 7. Então, eu vou fazer em tricô. Se você quiser fazer cordões em meia, também dá, né? Não tem problema nenhum. Aqui você use a criatividade. Pode seguir trabalhando até em 1 por 1 se quiser. Não tem problema nenhum. Pode fazer como a sua criatividade mandar. Então, vamos agora fazer a carreira do avesso. Então, como eu disse aqui, eu vou fazer cordões em tricô. Então, permaneço trabalhando em tricô os pontos iniciais. E a carreira do avesso, ela é toda em tricô, cuidando para não perder as laçadas. Bom, aqui é onde você decide se você quer deixar furos, né, aqueles furinhos do lado da raglan ou sem os furinhos. Como eu vou fazer corrente, né, o cordão de trança, eu não vou deixar furos, então eu vou fechar. Cada vez que eu tiver uma laçada, eu vou trabalhar no ponto que fecha, no fiozinho que fecha a laçada. Se você faz o tricô como eu, provavelmente a sua laçada vai estar assim, ó, o fio maior lá atrás. Então, para fechar, tem que pegar esse fiozinho menor. Então, você procure o seu fiozinho menor, que é o que fecha a laçada. Vou dar o exemplo contrário. Então, passei aqui os 4 pontinhos em tricô. Agora, na próxima laçada, eu vou mostrar se você for fazer furo. Se você for fazer furinho, você só trabalha a laçada, olha a diferença. Aqui eu fechei e aqui, se trabalhar assim, fica aberto. E eu não quero buraco aqui, então eu tenho que fechar. Você procura o fio menor, que assim você fecha a sua laçadinha. E você vai trabalhar toda a carreirinha do avesso e todo o trabalho aqui, no caso, em tricô. Então, eu não vou ficar me repetindo nas carreiras do avesso, tá? Pelo avesso, então, só cuidado, ó, de fechar a laçada, não perder a laçada também, porque senão depois vai faltar pontos mais lá na frente. Assim como nas carreiras do direito, não esquecer de fazer as laçadas, certo? Então, vamos dar sequência. Então, aqui pelo direito, eu já vou fazer a primeira casa de botão. Vou trabalhar 3 pontinhos em tricô. 1, 2, 3 pontinhos em tricô. Uma laçada. Vou pegar aqui 2 juntos e tirar em tricô. Tricô, tricô. Então, assim ficou 3 pontos tricô, a laçada, 3 pontos tricô. Passo o marcador e vamos trabalhar aqui meia, 1, 2,
3, 4, 5, 6, 7 e 8, que é aquela laçadinha que fechamos anteriormente, que era o aumento. Laçada, melhor aqui, laçada. Passo o marcador. Agora aqui eu vou fazer a primeira trama também. Eu vou tramar para cá. Aí você vai escolher, você quer a trama para lá, você bota esses 2 pontos à frente e trama esses 2 pontos em meia e depois devolve os outros. Se você quiser fazer como eu, você vai colocar esses 2 pontos à frente. Deixa eu pegar aqui. Peguei essa agulha aqui só para demonstrar que como eu faço no automático, então eu não uso auxiliar. Se você for usar a auxiliar, você vai fazer assim, ó. Você vai retirar esses 2 pontos aqui na agulha auxiliar, deixar a espera atrás do trabalho, tramar esses 2 pontos em meia, vai devolver esses pontos da agulha auxiliar para a agulha principal e vai tramá-los em meia. Ó, assim você fez um cruzamento à sua direita. Agora eu vou passar o marcador e vou fazer o meu aumento aqui de laçada. Vou trabalhar aqui os pontos em meia, até chegar ali na outra raglan. Aqui, laçada de aumento, passo o marcador. Chegando na raglan, agora eu vou fazer como eu normalmente faço, tá? Eu não uso agulha auxiliar. Eu pego esses 2 pontos aqui pela frente, ó. Coloco a agulha aqui. Retiro aqueles 2 pontos lá e já devolvo eles aqui para a agulha. Só porque eu tô com... Ó. E aí, tramo em meia. E aqui, deixa eu só arrumar o fiozinho. Em meia. Pronta a trama, passo o marcador, laçada. Trama em meia. Agora aqui são os pontos das costas. Não esqueçam nunca as laçadas antes e pós marcador. Ó, laçada, passo o marcador e vou aqui fazer novamente a trama. Pego esses 2 fios aqui, seguro ali, solto e devolvo esses 2 pontinhos aqui para a agulha e passo esses aqui para frente, já fazendo aqui cruzado, e agora é só trabalhar os 4 pontos em meia. Tá? Eu gosto de trabalhar sem marcador quando a trança ela não é muito extensa, que nem aqui de 2 pontos, de 3 pontos, aí eu não uso marcador, agulha auxiliar. Mas, claro, se você está acostumado a usar tranquilamente. Laçada e aqui. Laçada. A trama novamente, passo esses 2 pontos para cá, aqueles 2 para trás, aqui, devolvo esses aqui e tramo em meia. Laçada.
Se no final do trabalho falta algum ponto, é porque você esqueceu de fazer as laçadas ou perdeu alguma no caminho. Aqui não temos laçada e nem casa de botão, porque a casa é lá do outro lado. Então, aqui, trabalho normalmente em pontos tricô. Carreira do avesso, toda em tricô, não esquecendo de pegar as laçadas, deixando furo ou fechar as laçadas, que nem eu estou fazendo. Agora pelo direito. Só para chamar atenção aqui, ó, só não vão esquecer aqui que aqui é a casa de botão, não vão no automático, se vocês estão fazendo que nem eu, fechando as laçadas, aqui no automático fechar também, que aí não vai ficar a casinha, né? Então, aqui tem que trabalhar normal a laçada, sem fechar ela. Então, dando sequência, aqui todos pontos em tricô. Aqui todos os pontos em meia, até chegar a hora do aumento, que é ali antes do marcador. Aqui, laçada, passo o marcador. Agora, eu vou trabalhar só em meia aqui, não vou fazer nada, ó. Esses 4 pontos aqui, vou trabalhar meia, passo, laçada, e vou trabalhar os pontos todos em meia. Vou fazer mais uma vez aqui e depois sigo trabalhando até o final. Então, laçada, passo o marcador, os 4 pontos em meia. Passo o marcador, aumento. E assim, vamos trabalhar até o final e voltar em tricô, não esquecendo as laçadas dos aumentos. Aqui, então, iniciando a outra carreira, todos os pontos em tricô, passo o marcador, pontos em meia até chegar ali no marcadorzinho. Cheguei no meu marcador, laçada, passo o ponto, vou repetir aqui a altura, 4 pontinhos. Vou passar o marcador, laçada. Aí aqui, eu quero explicar uma coisa. Você pode fazer a laçada tanto assim quanto assim. É só você ter cuidado lá do outro lado, por onde é que você tem que pegar o fio para fechar a laçada, tá? Não vai fazer diferença no trabalho se você pegar laçada em tricô ou meia, tá bom? Então, laçadinha. O importante é fazer a laçada e depois decidir buraco ou fechar a laçada. Então, mais uma vez aqui, vou fazer até chegar ao marcador. Cheguei no marcador, laçada de aumento, passo e dou altura aqui. Próxima carreira, toda ela em tricô. Então, aqui, direito do trabalho, vamos fazer aqui tricô no início. Meia até o marcador. Chegando no marcador, eu faço aumento, passo o marcador. Agora, eu vou tramar novamente aqui, ó. Vou pegar esses 2 pontos aqui. Vou passar, tirar aqueles 2, passar para agulha e passar esse aqui para frente. E trabalho em meia. Passo o marcador, aumento,
Ali a próxima eu vou explicar com agulha auxiliar, para não ficar dúvida para quem usa, né, a agulha auxiliar. Cheguei aqui, aumento, passo o marcador. Ó, para quem usa auxiliar, nós vamos remover esses 2 pontos aqui e deixar a espera atrás do trabalho. Então, esses 2 pontos ficam lá esperando eu trabalhar esses 2 pontos aqui em meia. Trabalho este em meia e devolvo esses 2 pontinhos aqui para a agulha. E agora trabalho em meia. Temos o mesmo efeito. Agora passo o marcador, laçadinha, faço a parte das costas. Chegando aqui no último ponto, aumento, passo o marcador e faço a minha trama. Pego esses 2 pontos aqui, retiro aqueles 2 ali da agulha, passo eles por trás e devolvo esses aqui pela frente. E já tramo ele em meia. Passo o marcador, laçada, os outros pontinhos em meia. Laçada, passo o marcador, aqui minha última trança, passo aqui por trás, deixa eu só pegar o fiozinho aqui, e devolver esses 2, e tramo em meia. Agora, eu vou trabalhar toda a próxima carreira, né, em tricô, mas eu vou explicar, ficar aqui repetindo as carreiras, porque agora elas são carreiras de repetição. A diferença é que a gente tem que ter o cuidado de fazer os aumentos, é a única diferença, mas o trabalho ali em si da trança, ela é uma repetição. Então, agora aqui, essa aqui foi a carreira que nós tramamos. Eu vou voltar trabalhando em tricô, tá? Deixa eu passar para cá, vocês entenderem aqui. Ó, então, a gente está aumentando aqui e formando aqui a raglan, que aqui vai ficar. Deixa eu mudar aqui. É que o meu fio não é tão grande, esse fio aqui é um fio mais curto. Por enquanto ainda dá para mostrar. Ó. Então, vai ficando assim, ó. Frente. Deixa eu botar aqui. Assim. Frente, manga, costas, a outra manga e a outra frente. E aí, então, ó, como eu disse, eu vou voltar agora em tricô. Aqui, pegou um pouquinho do fio matizado, então ficou um pouquinho mais difícil de enxergar, mas espero que vocês entendam. Então, a gente tramou aqui, fizemos a primeira trama. Daí, nós trabalhamos assim. Não, sempre lembrando, né, gente, ó. Aqui, tricô, pontos em meia até chegar ao marcador, faço o aumento. Aí, agora eu vou dar altura pelo direito. Então, os 4 pontos em meia, passo o marcador, laçada, todos os pontos em meia. E aí, faço assim, né, toda a carreira. Volto, tricô, os pontos em meia, o aumento, mais uma carreira de altura, 4 pontos em meia, laçada, todos os pontos em meia. Volto em tricô, tricô, meia até chegar o marcador, aumento, e aí faço novamente a trama. Os 2 primeiros pontos à espera atrás, tramo os 2 pontos em meia, passo os 2 pontos que estavam atrás para a agulha principal e tramo em meia também. Aumento todos os pontos em meia. E assim nós vamos formando aqui, então, uma correntinha na raglan. E aí eu vou dar a altura aqui
que eu preciso para o trabalho. E aqui você vai decidir também quantas carreiras você vai dar de altura, né, para cada botão, tá? Eu vou fazer aqui o meu e depois eu falo para vocês quantas carreiras eu fiz. Então, eu fiz aqui uma casa, já trabalhei 1, 2, 3 cordões. Provavelmente eu vou fazer a próxima casa no 7º cordão, mas eu mostro para vocês como foi que eu fiz. Então, eu vou dar altura aqui na pala, trabalhando essa repetição. Aqui a conclusão da pala, então. Eu fiz aqui, ó, para dar altura, um total de 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes a cruzada da trança, tá? Então, eu cruzei 7 vezes. Aqui foi o início que eu fiz com vocês. E aí, depois eu cruzei mais 1, 2, 3, 4, 5, 6 vezes. E também aqui, como eu havia dito, ó, aqui eu fiz a casa de botão, a primeira. Aí, depois, eu fiz no 7º cordão, né? 14 carreiras, a segunda casa e assim por diante, ó. Aqui o primeiro cordão, perdão, a primeira casa, depois 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º cordão a segunda casa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no 7º cordão a próxima casa e vou seguir assim até finalizar, né, a altura do casaco. E aqui eu fiquei com a pala construída para dar sequência no trabalho. Como é que eu vou agora fazer aqui? Eu vou fazer essa divisória com vocês. E aí, assim, ó, nós ficamos com um total de 244 pontos aqui na agulha. Agora, eu vou mudar o meu fio. Pode ser que para vocês fique um pouco difícil de enxergar a questão, mas eu não vou mudar ponto, tá? Porque o branco sempre é um pouquinho mais difícil, porque ele estoura na gravação. Mas aqui, ó. Então, vou mudar aqui o meu fio. E aqui eu vou dar sequência com vocês para fazer a divisória. Neste caso, eu não vou trabalhar as mangas primeiro, eu vou dar sequência aqui, trabalhando a parte do corpo. Vou fazer a manga posteriormente. Então, agora, com o fio branco, no meu caso, né, vocês podem seguir trabalhando o mesmo fio. Eu vou seguir trabalhando aqui os 7 pontos em tricô. Não vou mais precisar do marcador. Então, aqui 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34. Não vou criar aumento aqui, tiro o marcador e vou ocupar 2 pontos daqui. Então, eu vou ficar aqui na frente com 36 pontos. Agora, eu vou pegar aqui, ó, uma agulha com um fio extra, ou você pode colocar os pontos da manga separado, né, naquelas joanas para separação de pontos. Então, aqui ficou a parte do corpo. Agora, eu vou separar aqui, ó, 1, 2, e todos esses pontos aqui
Até chegarmos aqui, ó, vamos tirar o marcador e pegar 2 pontos daqui. Então, aqui nós temos uma manga, eu já ia dizer a outra manga, nós temos a primeira manga aqui. Então, aqui, vou deixar separadinho para posteriormente fazer a manga. Agora, eu vou colocar aqui na agulha a parte das costas. Então, esses 2 pontos aqui, todos os pontos até eu chegar lá do outro lado para pegar 2 pontos lá da trança. Ó, então, cheguei aqui, tiro o marcador, pego 2 pontinhos aqui. Aqui tá as costas, então aqui é a outra manga. A outra manga eu vou colocar em fio auxiliar. Então, aqui do mesmo jeito, ó, tiro esses 2 aqui, retiro o marcador e coloco todos os pontos até eu chegar lá naqueles pontos da outra aqui, da outra corrente, e aí vou pegar 2 pontos daqui que fazem parte da manga. Peguei esses 2 pontinhos aqui e encerro aqui, então, a separação da segunda manga. E dou sequência nos pontos que sobraram, que é aqui a outra frente. Aqui os 2 pontinhos daqui. Esse marcadorzinho aqui. Aí, assim ficou pronta aqui, ó, a parte da nossa pala. Ó, tá aqui pronto, já espera pra manga. Aqui já separadinho o corpo. Aí você pode trabalhar que nem eu vou trabalhar, ou você pode simplesmente daqui fazer o ponto que você achar mais adequado para o seu trabalho. No meu caso, eu vou fazer aqui um pontinho de arroz simples até eu dar a altura desejada. Aqui eu vou seguir trabalhando em tricô. 3, 6, 7, eu vou colocar o marcador novamente só para separar aqui, né? Ele faz parte da frente, mas eu vou colocar para separar do meu ponto aqui, ó. Porque aqui eu vou começar a trabalhar um tricô, um meia, um tricô, um meia. Na carreira seguinte, eu vou mudar a disposição, o que for tricô é meia, o que é meia é tricô, né? O arroz simples. Eu ia voltar trabalhando em tricô, mas eu decidi já mudar aqui o ponto para que ele já comece a aparecer aqui nessa carreira, para não dar aquela diferença ali, porque eu mudei de cor de fio. Senão daria uma diferença grande ali, aparecendo ponto meia. Então, só para mostrar aqui, ó, a passagem às vezes fica um pouco larguinho, mas quando for fazer a manga, ó, aqui, ó,
porque aqui tem um fiozinho que tá solto, esse aqui, ó, tá? Mas quando for fazer a manga, aí a gente vem aqui ajustando, então não vai fazer diferença aqui no trabalho, tá? Então, agora eu vou trabalhar até lá, depois eu só vou voltar para mostrar ali a troca da disposição. Ó, aqui permanece em tricô, e agora eu troco. Ó, o que é tricô é meia, o que é meia é tricô. Né? Só para relembrar quem não lembrava o arroz simples. Então, agora é só ir trabalhando assim, invertendo os pontos em todas as carreiras. O que for tricô é meia, o que é meia é tricô. E as duas pontas das laterais aqui permanecem em cordões de tricô ou cordões e meia, como você escolheu fazer. E eu vou dar continuidade fazendo a casa no 7º cordão. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. O próximo cordão aqui, né, eu vou ir e voltar. Aqui eu faço novamente a casa, que já vou estar no 7º cordão. Agora, eu vou dar altura ao meu trabalho. Bom, então, aqui eu já estou com a peça toda concluída, como eu havia dito que eu ia dar a altura aqui. Aqui no branco, ó. Com o fio branco, eu completei aqui, ó, 13 centímetros e meio, tá? Vou contar 13 centímetros e meio. Depois de concluir aqui os 13 centímetros e meio, que ficou mais 1, 2, 3, 4 casas para botão, tá? Então, aqui na pala tem 1, 2, 3. E no corpo tem 4. 1, 2, 3, 4 casinhas de botão. E aí, eu mudei o fio novamente para o fio da cor da pala e fiz aqui 8 carreiras em ponto 1 por 1. Um meia, um tricô, um meia, um tricô, assim como iniciamos lá na parte da gola. Tá? Então, eu fiz 8 carreiras e aí, pelo lado direito, eu arrematei tirando 2 pontos juntos, devolvendo um para agulha, 2 juntos, devolvendo um para agulha até o final. Aqui fechou de comprimento total, ó, da altura até o final aqui do casaquinho. Deixa eu só arrumar bem aqui. Ajeitar, pra gente ver a altura total aqui. Ó, então, aqui de cima, ó, exatamente aqui da gola, até aqui embaixo, 34,5, né? Então, se ajustar direitinho, 35 centímetros de comprimento total da peça. Largura da peça, 32 centímetros. A altura debaixo da cava até a finalização, 19 centímetros, 19,5 por aí, tá? Porque, né, o fio ele dá uma elasticidade, então a gente não tem uma medida exata. Agora eu vou fazer a manga. Como é que eu vou fazer a manga? Você vem aqui, coloca a sua peça assim, ó, neste sentido aqui, ó. Se você fez a peça como eu, a casa fica aqui, ó, tá? Você vai colocar na agulha daqui pra lá. Então, casa desse lado. E aí, nós vamos soltar aquele fiozinho que a gente tinha colocado extra aqui. E aí, você tem duas opções. Ou você faz uma manga e depois a outra, ou como eu gosto de trabalhar as duas mangas juntas. Então, vou colocar todos esses pontos aqui na agulha e posteriormente aquele lá. Então, ó, vou tirando o fiozinho e deixando os pontos aqui na agulha. Ah, eu quero chamar a atenção aqui de uma coisa.
Eu falei para você colocar os pontos na agulha daqui, né, da parte da casa, ó, com a agulha virada para lá. Isso se você estiver com uma agulha circular. Se você for trabalhar com agulhas retas, aí então você precisa colocar pontos daqui para lá na agulha. Então você vai pegar essa manga aqui primeiro. Por quê? Porque nós vamos começar a trabalhar aqui, né? Então, se eu tô com a circular, não tem problema nenhum, ó. Depois eu vou puxar o fio e vou trabalhar aqui, que é uma coisa que não dá para fazer nas agulhas retas, porque as agulhas retas, né, tem aquela bolinha de finalização da agulha. Então, se você puxar, você não vai conseguir trabalhar desse lado aqui. Então, ó, se tiver em agulhas circular, pode começar por essa manga aqui e depois colocar essa. Se você tiver com agulhas retas, você vai colocar primeiro essa manga e depois essa. Então, a agulha vai vir daqui para cá, para a gente começar a trabalhar desse lado aqui. Então, aqui está a primeira manga colocada. Agora, eu vou vir aqui na outra e seguir colocando os pontos daqui para lá. No meu caso, né, que estou com a circular. Aqui já a primeira manga, aqui a segunda manga. Agora, eu vou fazer o seguinte, eu vou trabalhar com o novelo com um fio de fora do novelo e um fio de dentro do novelo, né? Porque assim eu posso trabalhar as duas mangas juntas. Então, ó, aqui eu tenho o fiozinho de dentro do novelo e aqui o de fora do novelo. Então, vamos lá, ó. Então, na primeira manguinha eu vou colocar o de dentro. E é uma regra? Não, é opcional, porque o que basta é a gente ter dois fiozinhos para trabalhar. Inclusive, se você tem dois novelos e acha melhor trabalhar com dois novelos também, né? Aí fica a seu critério. Então, vou prender aqui, ó, no pontinho aqui do início da minha manguinha, um nozinho, depois a gente vai arrematar ele. Ó, como eu disse, agora eu vou puxar aqui. Particularmente, se eu vou trabalhar a manga depois, né, que é nesse caso aqui, ó, a manga ela tá sendo trabalhada depois do casaco, eu prefiro que seja agulha circular, fica um pouco melhor de lidar com os pontos. Aqui a primeira carreira ela é sempre difícil, por quê? Porque nós vínhamos trabalhando aqui com uma tensão de pontos e depois largamos num fiozinho extra, então a tendência é dar uma apertada nesses pontos aqui. Depois ele volta a trabalhar a mesma tensão que vocês tinham antes no trabalho. Então, aqui eu vou dar sequência trabalhando em ponto arroz. Cuidando aqui para não perder os pontos, porque como eles estão mais apertados, eles costumam, né, dar uma empurrada para fora da agulha. Então, vou fazer aqui até o final esses pontinhos aqui. Aqui o último pontinho da manga, dessa primeira manga, agora eu vou trabalhar a outra manga. Ó, se você estiver numa agulha reta, você já vai estar com a agulha assim, né, ó, você vai sair daqui e já vai estar com essa aqui preparada. No meu caso não estava, porque eu estou com a circular. A mesma coisa, vamos proceder aqui, ó. Prende seu fiozinho. E aqui eu vou trabalhar a outra manguinha. Dou sequência aqui trabalhando em ponto de arroz. Bem,
Então, já fiz a demonstração de como colocar os pontos aqui da manga novamente na agulha e agora vamos trabalhar as duas manguinhas, dando altura ao trabalho. Eu já retorno que nem eu retornei aqui, com o comprimento da manga e a finalização já concluída. Então, aqui já concluída, vou passar a medida da manga para vocês. Aqui, ó, desta parte aqui, onde eu mudei, né, onde eu iniciei a manga, até aqui, antes de fazer as carreirinhas aqui para finalização, 14 centímetros. E depois aqui, deu em torno de 3,5 centímetros. Bom, como é que eu faço aqui a medida total da manga? Eu venho medindo daqui, sempre daqui, ó. E aí, eu tenho aqui, ó, deixa eu esticar direitinho para vocês verem. Ó, daqui até aqui em torno de 34 centímetros. Então, 34 a 35 centímetros tá um tamanho de manga bom, tá? Então, eu finalizei a manga fazendo aqui em pontos de arroz. Depois, eu fiz aqui, ó, troquei para pontos, né, 1 por 1. E fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Na 9ª carreira, pelo lado direito, eu arrematei todos os pontos com tira 2 pontos. Eu tiro 2 pontos em meia, devolvo um para agulha, 2 pontos em meia, devolvo um para agulha até o final. Depois, eu fiz a costura pelo lado de dentro. E aí, aqui neste caso, como eu disse, para não ficar o buraco aqui, ó, a gente faz a costura daqui para cá e aí a gente une aqui assim, ó. Você vai ter aqui preso, né, porque você já vai ter feito essa parte aqui. E aí a gente une exatamente, né, a parte da frente com a parte de trás e vem costurando daqui para cá, que aí não fica o buraco aqui embaixo do braço e cria aqui uma boa elasticidade, certo? Eu já escolhi os botõezinhos do trabalho, já coloquei aqui todo ele e assim ficou concluída então a nossa peça. Espero muito que vocês tenham gostado de acompanhar este vídeo comigo. Um enorme beijo no coração. Não esqueçam de avaliar o vídeo, me deixem um joinha, um comentário, respondo assim que possível. Se ficar alguma dúvida e eu também puder auxiliar, eu com certeza farei. E este aqui fica o resultado final da nossa peça. Enorme beijo e até o próximo vídeo. Tchau!